sétimo domingo. Após a Páscoa, nós nomeamos, a igreja nomeia hoje a convocação ecumênica que aconteceu, a primeira convocação ecumênica dos Santos Padres, que aconteceu na cidade da Nicéia, cidade absolutamente grega. E o nome Nicéia, está tirado da palavra Nike, vitória. E aí, o grande imperador Constantino Magno, ele convocou esta sínodo de 318 santos padres para discutir uma dos grandes e resolver os grandes problemas que surgiram nesta época. Por quê? Porque um dos padres, que ele era diácono da Alexandria, que o mártir, patriarca Pedro, ele ordenou a ele, mas ele era um herético a Deus. Ele penetrou na igreja como penetram muitos até agora, com outras intenções. Não querem seguir as regras de Deus, dos apóstolos, dos santos padres. Eles querem criar modos deles. E por aí machucam o manto do nosso Senhor. Rasgam o manto do nosso Senhor. Os soldados embaixo da Santa Cruz respeitaram, mas nós, a maioria, aqueles que querem aparecer e entram na igreja por outras intenções, que são enviados para destruir a igreja, enviados pelo Satanás. Aqueles que nos seguem na santa tradição são do Satanás. Porque uma coisa falou Cristo, outra coisa os discípulos seguiram a palavra dele, e eles estão inventando coisas para machucar a igreja. E eu vou falar que neste ponto como era importantíssima esta reunião, essa convocação dos santos padres. Temos neocristãos que falam que o Constantino Magno ele convocou os santos padres para que ele pudesse dominar politicamente. Historicamente, isso é errado. O Eusébius, o historiador eclesiástico, ele analisa e fala como poderiam ser convocados na Nicéia e viajando por todo o mundo, Líbia, Egito, Grécia, Itália, Gália, Espanha. Em primeiro lugar, não era como agora, entra no avião e em 2, 3, 4, 5, 6 horas do mesmo dia está no lugar. Eles viajavam, na maioria dos peregrinos, viajavam por meses, ou com carroças, que eram um pouco ricos, ou com cavalos, ou caminhando. O historiador fala
que os peregrinos, para ir numa cidade pela outra, viajavam 50 quilômetros por dia. Você aguenta agora viajar 50 quilômetros por dia? Somos fracos, não temos fé. Nós levantamos 1 quilo de arroz e sentamos para assistir televisão no sofá. Assim é a nossa espécie agora. Então, sem ajuda do imperador, que ele foi enviado por Deus, as civilas, na época que o adversário dele foi lá para saber o que vai ganhar na batalha entre o Constantino e o Maximiliano, a civila, que as civilas são importantes para a nossa fé, porque elas revelaram o Cristo 2000 anos antes da chegada dele. Os judeus profetizaram primeiramente a chegada do Messias com David 1000 anos. Os gregos profetizaram a divina providência. Deus fala dentro das etnias em uma maneira diferente dos outros, que eram judeus, porque tinham diferente maneira de pensar nas virtudes. Mas ele fala, ele revela a vontade dele, e por isso as civilas são profetizas, e até agora estão divulgadas pinturas do Vaticano, na Capela Sistina, no Monte Athos. Todos os mosteiros têm as civilas, especialmente a Quimea, da Ilha Ébria, da cidade de Calida, era a segunda cidade de Quim. Então, e ela profetizou: vai vencer aquele que ama a Roma. Ele interpretou que ele amava a Roma, mas não amava a Roma, porque a Roma era em plena decadência na época que ele era imperador. Prostituição, escravidão. A mulher não era mulher respeitada. A mulher, o teor marxismo, era res, pragma, objeto. A careca e a mulher, como é, o banco, a banquinho e a mulher tinham o mesmo valor. Várias vezes o banco tem o mesmo valor que a mulher. Então, quem está desviado o verdadeiro caminho de Deus e do Espírito Santo são aqueles que divulgam heresias. E heresias temos muitas. Temos muitas, porque era uma maneira para o Satanás vencer em cima da vitória da salvação que realizou o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante esta data dos Santos Padres, 318 Theophoros, Santos Padres. Entre eles era o Atanásio, arquidiácono da Alexandria, que ele é o responsável, ele fez uma teologia profunda. Mas por que tudo isso? E outro santo, que era o São Spiridon Trinitundos, da ilha Chipre, aquele episcopo humilde, mas com muita fé. E na sínodo desta sínodo, ele comprovou, com uma maneira diferente dos teólogos, comprovou a união da Santíssima Trindade, que vou revelar agora. O Atanásio era um teólogo profundo, preparado,
ensinava errado o ar. Falava que o Deus, o Cristo não é Deus, não é Filho de Deus, então ele é uma demiurgia do feudo, como nós somos demiurgia, criação de Deus. Essa blasfêmia, separando do texto que Deus, Cristo, falou várias vezes dentro da Santa Bíblia, nós leemos várias vezes que ele era o Filho amado, que ele e o Pai são unidos, que vão, quando vai ser o oportuno momento, depois do sacrifício, profetizou todo, realizou milagres que eram impossíveis de ser feitos pela lógica e pela científica. Ele realizou tudo isso para mostrar que realmente era o Filho de Deus que desceu para aconselhar a nós com Deus. Estávamos em plena polêmica com Deus. Não tínhamos nenhuma salvação. Todos nós vamos morrer. Mas quando nos morremos, nós temos aqueles que acreditam e louvam o Cristo e a Santíssima Trindade, temos certeza que vamos ter a misericórdia de Deus e vamos viver para sempre com Ele. É uma vida que nunca termina. Então, o Atanasios, arquidiácono do patriarca de Alexandria, Alexandre, o velho, viajou, o velho, com dificuldades com o navio para chegar na Nicéia, para que ele pôde ser o presidente da sínoda. Aí, o que nós leemos no credo, os primeiros 5 artigos são feitos pelo Atanásio, primaz diácono e secretário do patriarca de Alexandria, Alexandre. A segunda personalidade é o Sânscrito. E ele era episcopo do país da Ilha Chipre, que a Ilha Chipre era a mais antiga cristã, porque por aí passou Barnabas, o apóstolo, e evangelizou todos esses gregos da ilha. O apóstolo Paulo passou pela Atenas, Tessalônica, Corinto, ficou 2 anos, evangelizou os gregos. Então, sem o apoio do Constantino Magno, sem ele pegar com todas esses navios, carroças, pegar os episcopos e os sacerdotes e os monges do mundo todo para se reunir e decidir quem era o Cristo. Era filho de Deus ou não? E todos os 318 teoforos pateras, pais, eles decidiram homologia. O Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o velhinho, mas muito fiel Sânscrito, ele chegou e falou: pateres, queridos irmãos, eu não sou teólogo. Ele era pastor nas ovelhas dele e ele depois virou pastor dos homens. Eu não posso desenhar, não posso falar com termos teológicos, dogmáticos, que é o Cristo, mas eu vou mostrar, pela minha fé, pelo que eu acredito, como um símbolo que simboliza esta união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com uma maneira muito humilde. Pegou uma cerâmica madeira e mostrou para todos eles. Esta é uma cerâmica, uma telha. E a telha é unida com todos os elementos que ela tem, está aqui. Fez uma pressão e por cima
saiu fogo. Por embaixo saiu água. E no mão dele ficou a terra. Santíssima Trindade. Se nós, pelas limitações da nossa mente, não podemos entender a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo menos o sânscrito, sem muitas palavras, ele mostrou que existe união. Se existe na matéria, pode existir no Criador do mundo. Simplesmente. E o mais importante, na palavra do início do grande imperador Constantino Magno, ele tinha os erros dele, mas no final ele se salvou, porque ele no final da vida dele se batizou. Ele tinha alguns pecados, como o Davi, como o Salomão, como muitos grandes homens tinham os pecados, mas o arrependimento é a maior porta para a entrada do paraíso. Então, não adianta blasfemar, porque Deus colocou ele no caminho dos cristãos, porque os cristãos eram perseguidos por todos os imperadores romanos, e o último Diocletiano era a pior perseguição dos cristãos. Então, queridos irmãos em Cristo, é uma vitória da ortodoxia de hoje que nós comemoramos esta primeira ecumênica Santa Sinode. E quando ele viu os bispos cegos, guiados pelos diáconos, quando ele viu os bispos que chegaram a Nicéia, segunda cidade após da Constantinopla Grande, cidade grega, ele viu os bispos com muletas, porque martirizaram, porque cortaram pernas, ficaram cegos, com dificuldade, chegando no lugar onde ele realizava ele falou: eu não sou nada perante de vocês, santos padres. Eu sou apenas um pecador. Vocês fizeram tudo para a Santa Igreja. E agora, pergunto eu como bispo, no século XXI, o que nós fazemos pela Igreja? O que nós sacrificamos pela nossa Igreja? Quando a Igreja precisa da sua presença, especialmente, dirijo a palavra para os meus sacerdotes. Quem vocês fazem pela Igreja? Se esforçam, abandonam o ego e as nossas necessidades a favor da Igreja? Ou nós queremos o nosso sossego? E nesta época, o inimigo era o blasfemo, herético, ávido, que era sacerdote. Na nossa época, é a negligência do clero, dos clérigos, e a indiferença dos leigos. Ojalá que a Igreja novamente valoriza, pensa e siga o caminho dos primeiros, da primeira convocação ecumênica, e protege o dogma, a tradição, santa tradição, e protege a Santa Igreja. Confermo Santa Maria, aproximai-vos. Deus culto místico, Simeone Efeu, que no nome parola vem, viva Cristo.
Cristo, o mistério amigo, tu filho nascido sou, cava perdoe nós, a los solistes, omologosi, nistitimu aie, nistitimu Kyrie, nistitimu despotam, otam etis, et quasi Son Theos, pelo isso, economia sua, economia posto, amigo, pelo nome é puro, pelo tempeste na fiti, adiereto, criada pros imundes, a tirarimas, esos per me
Δόξαση Χριστέ ο Θεός ήρθις ημών δόξαση. Ο αναληφθής εις τους ουρανούς δια την ημών σωτηρίαν Χριστός και Αναστρέφς, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Αγίας Καθολικός, η χάρητη του ζωοβόπ και Παναγίου Πάθου, προστασίες των ηλίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 και των 70 Αποστόλων και πάντων των Αγίων, των 318 Θεοπόρων Αγίων Πατέρων, των Εντιοικουμενική Συνόδου Ενικαία συνελθόντων, όν την μνήμην επιτελούμε. Και Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χάρη σου να πληθάει πάντα σε εμάς. Θα πάρετε το αντίδοτο και θα μιλάτε του σταυρό του Κύριου Ιησού Χριστό. Isso que eu falei, o projeto colocou.